Irmãos, nós olhando para esse texto hoje, queremos meditar sobre a espiritualidade em nosso lar. A ideia do nosso lar como um lugar de culto, como um lugar de adoração, um lugar onde o nome de Deus é ali ensinado, buscado, reverenciado, onde nós entendemos que estamos diante da presença dEle. Mas existem alguns obstáculos, alguns empecilhos, para que a gente compreenda o que isso significa. E um desses obstáculos é, primeiramente, essa visão limitada, reducionista do que seja adoração, do que seja culto. Para muitos, cultos se resume ao dia do Senhor. Culto se resume àquele período que vai entre as 19 e 21 horas, onde nós estamos na igreja. Para outros é mais estreito ainda, a adoração é apenas o momento do louvor, dos cânticos. E quando a gente sai por aquela porta, quando a gente passa por aquele portão, a gente desliga aquela chavinha do modo cristão, coloca em off, e a gente entra no modo secular, cidadão desse mundo, seguido e regido pelos valores desse mundo. E essa é uma visão distorcida, míope, limitada, reducionista. A gente precisa entender que a nossa vida é vivida 24 horas por dia na presença de Deus. A nossa vida é um flagrante diante de Deus. Lembrando do Salmo 139, que diz: aonde eu posso me esconder da tua face? Para onde eu posso fugir do teu espírito? Seja aquilo que fazemos dentro do espaço desse prédio, dessa construção, seja aquilo que você faz no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, dentro da sua casa, no seu momento de lazer, de férias, de passeio, tudo isso está claro e patente diante dos olhos do Criador. E tudo isso deve ser vivido diante dele, como culto, como adoração. Daí Paulo falar que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo isso, experimentem, desfrutem tudo isso que é legítimo para a glória de Deus. Assim a nossa vida familiar, o nosso relacionamento familiar deve ser compreendido também como um culto na presença de Deus. Não só aquele momento onde a gente chama a esposa, os filhos, e falamos solenemente: vamos fazer agora o nosso culto doméstico. Toda a vida, todo o tempo, todos os momentos que nós estamos ali em família, tudo aquilo é culto. É um culto informal. É um culto onde não há ali solenidades de horário, de postura, onde há uma descontração, onde há mais liberdade. Mas no nosso convívio, no nosso relacionamento, nós precisamos entender que a nossa casa faz parte do altar de Deus. Estamos na presença de Deus, estamos diante dele. Não tem como fugir, não tem como se esconder. Outro obstáculo a essa espiritualidade no lar é entender a adoração, culto, como algo puramente intimista, interno, pessoal, que diz respeito apenas a você e Deus, uma relação vertical. Se assim fosse, Deus não tinha estabelecido um corpo, uma comunidade, uma família. Embora a adoração tenha esse aspecto, sim, individual, interno, de nos derramar diante do Senhor, de colocarmos diante dele o nosso coração, as nossas demandas, angústias e aflições, como estava ali Ana, esposa de Eucana, a mãe de Samuel, e ela estava ali no templo chorando no tabernáculo, e Eli olhou para aquela mulher e falou: você está embriagada tão cedo? Ela estava ali se derramando diante do Senhor, de uma maneira íntima, pessoal, privada. Mas a nossa adoração não se resume nesse relacionamento vertical.
A nossa adoração, o nosso culto, ele também é manifesto e externado nesse relacionamento horizontal. E é nesse relacionamento horizontal, uns com os outros, que o nosso culto a Deus, ele vai ser assim como que comprovado, testemunhado. Como assim, pastor? Porque, por exemplo, você pode estar aqui no culto de uma maneira piedosa, quebrantada. Você pode estar aqui experimentando da presença do Senhor de uma maneira bem particular, pessoal. Isso pode ser manifesto na maneira como você adora, com seus braços levantados, olhos fechados, se você se dobra em joelhos para orar. Mas quando às vezes a gente passa ali fora e começa a se relacionar e conviver, às vezes aquilo que sai da nossa boca não se harmoniza, se torna incoerente com aquela manifestação de piedade. Aí às vezes brota a impaciência, a falta de mansidão, a falta de perdão, o julgamento, a maledicência. E a gente não se apercebe que o nosso culto continua. O culto não terminou aqui com a bênção apostólica. E é nesse relacionamento horizontal, nesse convívio, que vai ser confirmado a sinceridade do nosso coração. Conversando hoje na classe de catecúmenos, sobre essa questão daquilo que agrada a Deus, falando sobre amor a Deus. Quando a gente olha no início do livro de Jó, que Satanás comparece na presença de Deus, junto com os filhos de Deus, e Deus toma a iniciativa naquele diálogo e fala: vistes meu servo Jó? Aí Satanás, sim, o que tem? O que é que Deus destaca? O que é que Deus elenca no currículo de Jó? Você se lembra? Deus fala assim: olha, você já viu como Jó adora? Você já viu como Jó ora? Você já viu como Jó tem umas experiências sobrenaturais na minha presença? Você já viu como Jó é um homem fervoroso do fogo? Você viu Satanás? Você viu o meu servo Jó? Foi isso. Foi isso que Deus destacou para Satanás como algo que alegrava o coração dele. Como um pai que chega e fala: olha, você viu meu filho? Meu filho foi escalado para ser titular do time da escola. Meu time foi... Certa vez eu vi uma mensagem do Fábio, né? Ele postou uma mensagem falando da alegria dele em receber um telefonema do colégio, falando que a filha dele foi agraciada com uma bolsa parcial de estudos por mérito, por desempenho. E ali o pai compartilhava essa alegria. E a ação de Deus ali diante de Satanás foi essa: ele estava alegre com Jó. Mas novamente, você já se lembrou do que foi que Deus falou de Jó? Vistes meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Olha aquilo que Deus está ali chamando a atenção, aquilo que Deus está jogando luz e destacando como algo que deve ser notado. Não é a vida íntima de adoração de Jó, não são as experiências pessoais que Jó teve na presença de Deus, mas é justamente a vida comunitária, o relacionamento, a ética, a integridade, a verdade, a sinceridade, o se desviar do mal. É isso que Deus chama a atenção. Então, esse empecilho que eu destaquei, esse obstáculo, é o entendimento que a adoração que agrada a Deus, a adoração que Deus busca, ela é puramente intimista, interna, pessoal, você e Deus. Isso que você diz viver na presença de Deus, verticalmente, nesse relacionamento interno, privado, particular, isso é confirmado ou desmentido no seu relacionamento interpessoal, horizontal, com o seu próximo.
Você vai saber que se uma pessoa é cheia de Deus e cheia do Espírito de Deus, se ali há amor, se ali há quebrantamento, se ali há humildade, se ali há abnegação. E não apenas na forma como eu oro, na forma como eu canto, na forma como a minha conduta aqui, nesse momento, mas principalmente quando eu saio. Então essa visão, que a nossa adoração é apenas vertical, ela é míope, ela é incompleta, ela precisa ser corrigida, né? É igual esse microfone, que não comunica perfeitamente, que não expressa claramente. Uma adoração claramente expressa se manifesta no âmbito interno, pessoal, mas perpassa também no âmbito relacional, nossos convívios, nossos relacionamentos. Outra dificuldade ao cultivo da espiritualidade no nosso lar é o curso deste mundo, o mundo à nossa volta. Esse mundo que tenta nos influenciar, amoldar, que deseja que nós tomemos a forma deste mundo, a forma de pensar, de agir, a mentalidade vigente, com seus valores, com suas prioridades, com os seus tesouros, com os seus prazeres, com os seus deuses. As tentações e perigos que cercavam o povo de Israel, que iria adentrar em Canaã, são também tentações parecidas com a que nós temos. Aquele era um ambiente multicultural. Aquele era um ambiente de uma ética relativa, onde cada povo tinha sua religião e fazia o que achava certo. Não havia absolutos. E até no meio do povo de Deus isso era negociado também. Vá olhar o livro de Juízes depois, onde vai dizer que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Esse é o versículo que se repete em Juízes. Então, quais são as dificuldades para essa espiritualidade no nosso lar? Uma visão reducionista, a ideia de uma adoração puramente intimista e vertical, você e Deus e pronto, e os valores e as prioridades desse mundo que acabam nos contaminando. Mas quando nós olhamos para essa palavra que nós lemos, no verso 4, a primeira lição que nós vemos, que nós precisamos entender, que só há um único Deus sem rivais, sem concorrentes. Ouve Israel, ouve Quarta Igreja, ouve Edilton, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há concorrentes, não há rivais. Esta é a verdade total e absoluta, essa é a realidade. Mas sabe o que acontece? Apesar de sabermos isso, nós muitas vezes construímos no nosso coração altares. Altares a outros ídolos e a outros deuses. E os ídolos da nossa época, do nosso tempo, o bem-estar, o prazer, a satisfação, a minha felicidade. Como eu tenho direito à minha felicidade, e em nome da minha felicidade, eu cometo tantos pecados. Eu estou disposto a quebrar a lei de Deus, a desprezar a Deus, porque eu quero a minha felicidade já, agora, e do meu jeito e nos meus termos. Esse negócio de esperar os novos céus, a nova terra, um mundo onde habita a paz e justiça, isso parece muito distante. Maranata, vem Senhor Jesus, eu quero agora, restitui-me, devolve o que é meu, hoje. E a gente não se apercebe da sutileza, de como no nosso coração enganoso, nós vamos construindo altares a outros deuses.
em nome da excelência profissional. Eu quero ser um profissional excelente, eu quero dar um bom testemunho, e para isso eu vou sacrificar a minha família, para isso eu vou sacrificar os meus filhos, para isso eu vou sacrificar a minha participação e envolvimento na obra de Deus, porque o Deus que eu adoro é o status de ser reconhecido como um dos mais destacados profissionais na minha área. Algo que é legítimo, a pessoa se dedicar ao seu trabalho, a pessoa ser bem-sucedida ao seu trabalho, é algo honroso, mas olha como isso pode se tornar algo perigoso, algo prejudicial, algo que nos afasta de Deus, algo que nos afasta da sua palavra, algo que às vezes nos afasta da sua igreja, nos afasta da nossa família. E aí é onde nós precisamos falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há aqui algum caminho obscuro, algum caminho mau, algum caminho tortuoso, sonda as minhas motivações, por que eu desejo tanto esse reconhecimento e ser destacado? Por causa dos benefícios que vão advir? A recompensa financeira? Ter um melhor salário, pois sou o melhor profissional? Aquilo que Jesus falou de se temos o que comer, vestir, estejais com isso contentes. Essa é uma das porções do Evangelho menos compreendida e menos entendida. Ah, pastor, como assim? Vamos dar uma de São Francisco de Assis agora? É a apologia da miséria? Bem, se chegar no céu, você pergunta. Agora, o que Jesus está dizendo é que a gente não possa viver uma vida tomada de ansiedade, uma vida tomada aí do desejo e da motivação apenas de ter, acumular, e nunca se satisfazer. Onde a nossa segurança não está no Senhor, no nosso Pai, que sabe e conhece as nossas necessidades, mas a nossa segurança está naquilo que eu conquistei a duras penas. A sutileza. No seu coração, Deus tem encontrado rivais? Há concorrentes? O que você tem ensinado aos seus filhos? Dentro dessa espiritualidade do lar, que Deus de fato é único, que Ele é a prioridade, que Ele deve de fato ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Temos acreditado nisso, temos vivido isso, e como temos reforçado e ensinado isso aos nossos filhos? De que forma você tem procurado mostrar isso para eles? E já que Ele é o único Deus sem rivais, a nossa única resposta a esse Deus no verso 5 é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, todo o teu ser, toda a tua integralidade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e aborrecer ao outro. Se não há rivais, se não há concorrentes, o meu coração, a minha vida deve ser totalmente consagrada e entregue ao único e verdadeiro Deus. E esse amor não é apenas um sentimento subjetivo, declarado por meio de cânticos e poemas, mas por meio de uma vida que obedece à sua palavra. Nós cremos, nós somos aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós declaramos, mas o que nós fazemos, a nossa conduta, a nossa vida, isso é o que nós cremos de fato. O amor é um ato da vontade, da decisão, da escolha, acompanhado de emoção, acompanhado de sentimento. E esse ato da vontade nos leva à ação, nos leva a agir em favor do objeto desse amor.
não nos leva a agir em busca de uma autossatisfação, do suprimento da minha felicidade e do meu bem-estar. Amor é um ato da decisão, acompanhado de sentimento, acompanhado de emoção, mas que me leva a agir em prol do bem-estar do outro. Nós precisamos aprender a amar a Deus, aprender a amar o próximo. Precisamos nos matricular nessa escola e ser alunos disciplinados, dedicados, porque isso não é algo natural do coração humano, isso é fruto do Espírito. Abnegação, colocar o interesse do outro em primeiro lugar, acima do meu interesse, da minha vontade. Ele é o único Deus sem rivais. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos entregar a Ele o nosso coração. Ele diz no verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que Deus quer de mim e de você é o nosso coração. Não é as nossas palavras, não é as nossas migalhas, não é as nossas sobras, as sobras do nosso tempo, as sobras dos nossos recursos, as sobras do nosso talento. Deus quer o nosso coração. Ele quer todo o nosso ser, toda a nossa vida entregue, dedicada e consagrada a Ele. Porque no final das contas, isso é o que mais importa. Isso é o mais importante. Isso é o que vai fazer diferença daqui 50, 100, 200 anos. Não é o quanto você conquistou, em que lugares você viajou, que lugares você conheceu, que restaurantes você comeu, que roupas você vestiu, em que lugar você morou. Não é isso que vai fazer diferença. Mas é o grau da nossa intimidade, entrega e dedicação a esse Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que naquele dia Ele vai dizer para alguns, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Senhor, como assim? Espera lá, veja bem, em teu nome. Não adianta vir com currículo. Fui pastor, fui do coral, fui na viagem missionária. O que ele vai dizer ali, o que ele vai chamar a atenção é para intimidade, comunhão, entrega. Nunca vos conheci. Temos conhecido o nosso Deus? Temos tido tempo para estar na presença do nosso Deus? Ou só lembramos dele na hora das emergências, das aflições, das más notícias? E aí nos movemos para buscar a sua voz, a sua presença, o seu socorro. E tão logo Ele derrame o seu favor, tão logo venha a bonança, tão logo a tempestade se acalme e os ventos cessem, nós prontamente nos esquecemos desse Deus, deixamos de amar a esse Deus, e voltamos a amar os nossos ídolos do nosso coração. Ele é o único Deus, sem rivais. Precisamos aprender a amar a Deus. Precisamos entregar o nosso coração a Ele. Olhe que todas essas colocações e ensinos são trazidos para um âmbito muito interno e pessoal. Você como pai, você como mãe. Ele não está falando ainda da transmissão dos filhos, do ensinar. Ele está falando do quanto você é comprometido com esse Deus, o quanto você conhece esse Deus, o quanto você o ama e dedica tempo a Ele. Ele primeiro está trabalhando o nosso coração, do pai, da mãe. Agora, a partir do momento que esse Deus é uma realidade, uma verdade na nossa vida, aí Ele vai dizer, ensine a palavra no seu lar. Ele vai dizer no verso 7, tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, ensine e viva essa palavra no seu lar. Viva ela, encarne ela e ensine. Não apenas no momento formal do culto doméstico de 20 minutos, que seja, não apenas nesse momento, mas quando você está dirigindo, quando você leva uma fechada, quando o sinal fica vermelho, quando alguém te desrespeita numa fila, e o seu filho está ali do lado só observando a sua reação, qual será a sua postura. Use esses momentos e essas circunstâncias para encarnar o Evangelho e ensinar o teu filho. Ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, em todo o tempo, em todo momento, na informalidade da vida. Essa vida que é um culto a Deus, que é vivida na presença de Deus. Peça a Ele sabedoria e discernimento para você perceber as oportunidades de inculcar na cabeça do seu filho, no coração dele, a beleza do Evangelho, a verdade do Evangelho, que não são apenas conceitos frios, estéreis e sem vida, mas o Evangelho pode muito bem ser resumido de que nós estávamos longe, nós estávamos afastados, havia um muro de separação, e Jesus se entregou naquela cruz derramando o seu sangue, morrendo e pagando a nossa dívida, para que o muro fosse destruído, e aqueles que estavam longe, agora possam estar perto, possam estar na presença do Deus vivo, e possam se relacionar com Ele. Relacionamento. Por isso que Jesus disse: eu nunca vos conheci, porque você nunca teve um relacionamento comigo, você nunca andou comigo, você nunca teve tempo para estar comigo, você tinha outras prioridades, valores e compromissos, você estava muito ocupado correndo atrás de outras coisas. Lembra daquela parábola quando Jesus fala de uma grande festa e ele manda convites, distribuir convites, e as pessoas começam a dar suas desculpas? Eu vou casar, eu comprei aqui uma junta de bois, eu vou experimentar, eu comprei um terreno, uma terra assim, tenho que ir lá tomar posse. Ninguém podia atender o convite, todos estavam muito ocupados, com motivos nobres, e Jesus diz: então vai, e chama aqueles que estão caídos pela rua, aqueles que são os marginalizados, aqueles que não estão tão ocupados com ocupações tão nobres. Muitas vezes nós não temos tempo na nossa correria para sentar e buscar a intimidade de Deus, ouvir a sua voz, saber o que Ele quer para o nosso lar, para o nosso casamento, para a instrução dos nossos filhos. Podemos dar conselhos com sabedoria aos nossos filhos, e não apenas conselhos baseados no senso comum, na razão, na razoabilidade, mas na palavra de Deus. Isso demanda tempo. Todo relacionamento demanda tempo. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento. Como você vai cultivar, investir, fortalecer esse relacionamento se você nunca tem tempo? O que importa é o tempo de qualidade. E aí vão surgindo as várias justificativas. Ensine a palavra no seu lar, viva a palavra no seu lar. Faça da palavra seu modo de pensar e seu padrão de conduta. Deuteronômio 6:8. Também as atarás como sinal na tua mão, tuas ações, o teu agir, e te serão por frontal entre os olhos. E o que os judeus fizeram? Foram pegar tiras de couro e amarrar dentro dessas tiras, dessas caixinhas, esse versículo, Shema, ouve Senhor,
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Escreveram o versículo no papel, colocaram numa caixinha de couro e amarraram nas testas, amarraram nas mãos, fizeram os filactérios. E andavam com aquilo amarrado no pulso e na cabeça. Mas será que era isso que Deus pediu? Essa literalidade? O que Deus queria é que essa verdade de que Ele é o único Deus, de que Ele não tem rivais e que nós devemos amá-lo com todo o nosso ser, que isso permeie a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas ações, a nossa conduta. Porque você pode estar com esse versículo amarrado, tatuado no seu corpo, e ainda assim você agir apenas segundo o seu coração e a sua vontade. Você pode vestir a camisa, você pode fazer a tatuagem, pode colocar um boné, né, bem pertinho aqui do frontal, com Deuteronômio 6,4. E ainda assim, andar na contramão de tudo isso, fazendo apenas aquilo que agrada o seu coração.